Deus está nas guerras de Israel atualmente? Esta semana, todos nós estamos acompanhando o conflito entre Israel, o Irã, também outros conflitos que aconteceram em outras frentes. E a pergunta que muitas pessoas fazem é se Deus ainda está com Israel em suas guerras, em suas batalhas. Você está aqui no canal Pensamento Reformado e vou refletir um pouquinho a respeito desse fato que atualmente intriga muitas pessoas, se Deus realmente ainda luta as lutas de Israel. Costumo dizer que a história ela nos tem mostrado que as muitas batalhas que Israel experimentou em nossa era, desde a Segunda Guerra Mundial até o nosso tempo, todas elas Israel tem sido vitorioso. Mas Deus está mesmo com Israel em suas batalhas? Algumas pessoas costumam dizer que Deus não mais está nas batalhas do Israel atual, que o Israel de hoje não é o mesmo Israel da Bíblia. Mas é possível que Deus não esteja lutando ainda hoje as guerras de Israel? Eu vou ler um trecho aqui de Isaías, profeta Isaías, que está no capítulo 43. Início do capítulo, fala assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te afogarão. O contexto aqui desse capítulo 43 de Isaías é o profeta anunciando para a nação que Deus estaria com eles em todo o tempo em suas guerras. O profeta está anunciando que mesmo em cativeiro, o povo seria libertado, como passaram pela história da Babilônia, da Pérsia, dos gregos, que na época dominaram também toda essa região. Mas e na nossa era, no nosso tempo? Deus também está cooperando com Israel em suas batalhas? Olha só o que está dizendo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 9. Deixa eu ler um pedacinho também para fazer a relação entre os dois testamentos. No capítulo 9, inicia assim o apóstolo Paulo a sua palavra: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Então, veja que, se olhar bem a conexão entre os dois textos, Israel é um ícone na história da humanidade, a única nação em que Deus declara que é a nação que ele formou. Muito embora Deus formou todos os povos, mas quanto à nação de Israel, há uma expressão peculiar que Deus fala sobre Israel, que é um povo que ele criou, que ele chamou, que ele trouxe à existência pelo seu desejo próprio. Bem, em conexão com o texto aqui de Romanos, é claro que o assunto do apóstolo Paulo a respeito de Israel, dentro desse contexto da carta aos Romanos, ele está se referindo à salvação.
É verdade que nem todos que são filhos de Abraão são descendentes de Abraão, pelo Espírito e pela fé. Nem todos que são israelitas receberão a salvação. Mas o fato é que o contexto em si, pela nação, você não encontra em nenhuma parte da Escritura se referindo a uma outra nação que não seja Israel como um ícone importante na história bíblica, inclusive no Novo Testamento. Aqui nesses capítulos de Romanos, capítulo 9, também no capítulo 11, que fala do remanescente de Israel, é perfeitamente notado que há uma expressão, uma relação íntima da palavra de Deus com esta nação. Não é que Israel tenha que atacar as nações deliberadamente. A nação de Israel, ela ataca por defesa. Mas o fato é o seguinte: por que a nação do Irã tem tanto ódio de Israel? Essa nação, a antiga Pérsia, que é berço de muitos eventos da história de Israel. Nós conhecemos a história maravilhosa de Esté, conhecemos a história do seu tio, que chegou a ser governador na Pérsia, na sua época. Mas por que hoje há tanta vontade da parte do Irã para destruir Israel, para tirar Israel do mapa? É por causa de território? Claro que não, porque o Irã tem o seu território imenso. E os palestinos, por exemplo, que são árabes, que precisam de um território, mas não poderiam também serem recebidos pelos países árabes? Essa, na verdade, não é a questão. A questão é que Israel vencerá mais esta guerra contra o Irã. Israel será vitorioso nesta guerra. Não seria algo espiritual, algo sobrenatural envolvido nesta relação de Israel com a nação do Irã? Não há algo ainda por trás disto? Eu quero ler para finalizar o texto da carta aos Efésios. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, inicia assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seria este o caso dessas batalhas que Israel está enfrentando em todo o tempo da sua história, nas esferas espirituais, com seres sobrenaturais, através de pessoas, de nações. Fica aqui uma reflexão para você pensar e você compartilha aí nos comentários o que você acha. Se Deus de fato ainda está lutando as lutas de Israel. Faça o seu comentário se o Antigo Testamento tem validade para hoje, para as batalhas de Israel. E esse texto do Novo Testamento tem relação com o Antigo Testamento das promessas, como disse o apóstolo Paulo, apesar de que nem todo judeu será salvo, porque ele precisa de Jesus como todo gentio, mas